Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: eu queria saber o seguinte: quantas vezes poderia ser mandada às cucuias uma psicóloga que mantém as sessões de terapia com o paciente por 7 meses, após o mesmo já ter confidenciado para ela, pela segunda vez, que ele é um apaixonado louco por ela. A mesma, ao ser informada da paixão pela segunda vez, ela mesma diz na cara do paciente que a terapia deveria ser terminada, que não dava mais. E após alguns segundos pergunta para o paciente se ele acha que poderiam continuar. Veja bem, meu querido, aqui evidentemente esse paciente é você, fica claro e evidente aqui. E aqui, claro e evidente, você está querendo queimar essa psicóloga. Veja bem, eu realmente não considero produtivo quando o partilhante ele declara, isso nunca aconteceu comigo não, mas se um partilhante declarasse a mim que é apaixonado por mim, gostaria muito que, aliás, não é que eu gostaria, eu comunicaria que as nossas sessões estariam interrompidas. Ah, André, mas olha, a psicologia acredita que quando acontece o processo de transferência, isso pode ser válido porque, né, da maneira como pode ser conduzida, pode ser que seja válido. Sim, tudo bem, eu não estou questionando isso. Cada profissional, então, aí age de acordo com a sua linha. Particularmente, eu não considero que isso seja produtivo. É só a gente olhar as relações humanas. Quando vamos imaginar você aí, você está apaixonado por um colega seu de trabalho. E aí, nem estou dizendo que é um amigo seu, estou dizendo que é um colega de trabalho. E você está apaixonado por ele. Aí você chega e se declara para esse seu colega de trabalho. Esse seu colega de trabalho diz que não, você deve estar confundindo as coisas, que não vai rolar, mas que vocês, né, podem continuar mantendo as relações de contato que vocês tinham, vocês almoçavam juntos, entende? Vocês trocavam ideia no cafezinho ali na empresa e que isso não precisa ser interrompido. Você concorda que não tem como você manter algo saudável ali? Você sempre vai estar esperando que esse colega te enxergue de outra maneira. Então, os discursos, as coisas que você começa a falar para ele, você sempre fala, você não fala mais, tipo, se você saiu no final de semana e você saiu e beijou alguém, você não vai contar. Você não vai contar, porque na sua cabeça é como se você estivesse afastando a possibilidade de amanhã ele ficar com você. Então você não conta. Agora, você imagine isso dentro de uma terapia, onde eu escondo as coisas do terapeuta. Eu seleciono o que eu vou falar para ele. Não, mas ele como terapeuta falou. Ela, como psicóloga, falou que isso não ia acontecer, que ali era uma relação profissional. Assim como seu colega de trabalho falou que você estava confundindo as coisas. Mas ainda assim, quando você mantém o contato com a pessoa, quando você mantém a relação que você tinha com ela, tal, você seleciona o que você vai falar, porque você mantém uma chama dentro de você de que aquilo ali vai mudar. Então, por mais que as correntes psicológicas falem que isso pode ser, eu tenho o meu parecer. Eu, André, não considero que isso seria possível. Eu acho que isso seria muito mais improdutivo do que produtivo. Então, se um partilhante se declarasse a mim, falasse que eu interromperia com certeza, naquele momento, naquela mesma sessão, eu explicaria o quanto aquilo seria improdutivo e já finalizaria ali os atendimentos. Mas, você tá vendo? Ela aqui perguntou. Então, tá vendo? A partir da corrente que a norteia, eu não tô dizendo que ela é uma sacana. A partir do pensamento que a norteia, ela joga para você a questão. Nós podemos continuar? Você acha que dá pra gente continuar? Primeiro ela disse, isso aqui é só da sua parte, certo? Ela diz que, acho que não dá pra gente continuar. Aí ela volta pra você.
Você acha que dá pra gente continuar? Ou seja, por mim, não dá. Por mim, era melhor interromper aqui. Você acha que dá pra gente continuar? Essa postura que eu, por exemplo, não teria. Eu tomaria a decisão, eu interromperia ali. Por quê? Porque eu acredito que o outro, se ele se diz apaixonado por mim, ele não vai querer interromper. Esse é o contato que ele tem comigo. Então ele não vai querer interromper. O paciente apaixonado, ele fala como se fosse a terceira pessoa. O paciente apaixonado, eu, por que não é mais fácil, né? O paciente apaixonado concorda e a terapia continua. E com o parecer definitivo do paciente para o procedimento ir adiante. Sim, né? Você que quis que a coisa fosse. A terapia não andou. O mesmo teve prejuízos, aumento da agressividade, o problema não foi resolvido. É lógico que não. Aumento da agressividade. Fica agressivo porque fica ansioso porque quer que o outro tenha o sentimento por mim o mesmo que eu tenho por ele. Eu quero que essa pessoa tenha esse mesmo sentimento por mim. Aí quando a pessoa não tem esse sentimento por mim, eu fico agressivo. A psicóloga não aceitou durante todo o tempo nenhum envolvimento afetivo. Alegava já ter alguém. Ela foi correta. Teve uma aproximação com o paciente, mas só a nível de querer ajudar. As terapias, e muitas, ocorreram como bate-papo entre os dois, algumas vezes sobre o problema e outras vezes sobre amenidades. Teve como última sessão com o paciente ataques violentos de xingamentos por parte do paciente. Parece que, olha só, né, meu querido, parece que você usar uma terceira pessoa é um mecanismo de defesa. É como se outra pessoa tivesse feito isso, não você. Por isso que você usa o paciente. Porque parece, tá vendo? Que é um desdobramento de mim. Ou seja, é a minha personalidade que eu não sou muito favorável, mas não sou eu. O paciente xingou durante a última sessão, muitos xingamentos em relação à psicóloga. O paciente, não eu. Então, muitos ataques violentos. Ó, pra estar falando isso, a coisa foi feia, hein? Ataques violentos de xingamentos por parte do paciente. Devido à paixão, a psicóloga nem conseguiu fazer o encerramento do trabalho, pois o paciente, indignado, nem voltou mais. E mais o detalhe, o paciente pagou tudo isto sem ficar devendo um centavo sequer à mesma. Pagou para ser massacrado. Para ser massacrado? Para ser massacrado? Então, olha só, em nenhum momento você também está assumindo a sua... Tá vendo? É o paciente, não sou eu. E quando eu olho para o paciente, ainda eu olho ele como uma vítima, coitadinho, foi massacrado. Não, querido. Ela pode ter errado por não ter falado, não, a gente não vai continuar mais por causa disso, assim, eu não acho que vai ser produtivo. Mas é aí que tá. Seria um erro? Ou ela só seguiu o que muitas correntes psicológicas vão seguir e acreditam que essa transferência pode ser produtiva, que isso não vai atrapalhar, que ela vai conseguir fazer com que o paciente entenda isso e que, quando coloca as coisas nos seus devidos lugares, isso pode ser até mais produtivo para o tratamento, porque agora criou uma certa cumplicidade, criou-se uma intimidade, entre aspas, aí, com a psicóloga, então agora eu posso falar mais coisas, o processo flui mais. Então, talvez ela tenha seguido essa corrente que acredita, que diz isso, por isso que ela não interrompeu de maneira brusca e tal. E você foi massacrado por causa do quê? Por que você foi massacrado? Só porque a pessoa falava que ela já tinha alguém? Só porque a pessoa não quis assumir com você algo que você criou? Isso é ser massacrado? E é evidente que você deveria ter pago. Você está indo lá e ela deixou claro que a questão lá era profissional. Você não estava indo lá para deitar no divã com ela e vocês transarem loucamente. Ela não estava tendo uma sessão de prazer. Ela estava te atendendo. Então é óbvio que cada atendimento que você fez lá tinha que ser pago. Se puderes mandar uma resposta, agradeço. Obrigado. Aconteceu comigo e minha primeira psicóloga. Olha lá, agora eu falo. Aconteceu comigo e minha primeira psicóloga. Até então, a hora que eu estou relatando tudo, é o paciente. Não, repense as coisas aí, meu querido. Porque em nenhum momento, inclusive, você está reconhecendo as suas ações.
violentas, agressivas, xingamentos, ataques violentos de xingamento. É você que escreveu isso. Então imagine, para você estar dizendo que foi um ataque violento de xingamento, imagine o que não aconteceu lá dentro. Essa psicóloga correu até perigo. Então assim, né? Eu vejo até como problemático da parte dela de ter dado prosseguimento sabendo muitas vezes que você tinha um aspecto agressivo. Afinal de contas, você disse que houve um aumento da agressividade. Então, essa psicóloga, ela brincou com fogo, na verdade, aqui. Eu acredito que tenha faltado um pouco de prudência da parte dela por causa disso. Mas em nenhum momento eu vejo aqui uma possível falta de ética da parte dela. Não vejo isso aqui, não. Que parece que é o que você está querendo, né? Como se, nossa, olha que situação horrorosa que aconteceu comigo, essa profissional horrorosa. Eu já vi caso aqui, já atendi e já critiquei. Nossa, caso horroroso aqui, que claramente tinha falta de ética naquilo ali. Apareceu também um caso aqui de um psiquiatra que se aproveitou descaradamente da paciente dele e tal. Mas não é o que eu vejo aqui. Eu vejo aqui, na verdade, você não tendo consciência dos seus atos. E isso é o que eu vejo aqui. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, perceber o que pode estar acontecendo aí com você para que consiga, assim, te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.